Olá, gente. Que bom estar com você aqui na TV Assembleia, no quadro Sala de Entrevista. E hoje nós vamos receber o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, o doutor Alberto Bastos. E com ele vamos conversar sobre o trabalho da Defensoria Pública em épocas de pandemia do novo coronavírus. Doutor Alberto, que satisfação recebê-lo mais uma vez aqui na TV Assembleia. Olá, Juraci. A gente fica muito feliz por ter sido convidado mais uma vez, por estar presente aqui na TV Assembleia, juntamente com você, que é uma referência aqui no setor jornalístico do Estado. Doutor Alberto, como tem sido o trabalho da Defensoria Pública do Maranhão em meio a uma pandemia que assola a população brasileira e mundial? Em dois aspectos eu gostaria de saber do senhor. Dentro da própria Defensoria Pública, como é que vocês vêm lidando com esses casos? E no atendimento, como é que a Defensoria Pública teve que se reinventar para não deixar de atender as pessoas mais necessitadas? Com certeza a Defensoria Pública teve muitas dificuldades no período da pandemia para levar o acesso à justiça, o acesso a direitos à população mais vulnerável. Nós sabemos que a maioria não tem condições financeiras de ter um pacote de dados para acessar as nossas plataformas virtuais e na maioria das vezes eles também não dispõem do conhecimento adequado. Então isso acabou sendo uma barreira para que essas pessoas pudessem acessar o serviço da Defensoria Pública. Mas mesmo assim, aqueles que tinham um pouco mais de condições, a gente disponibilizou as ferramentas como o WhatsApp, audiências virtuais de conciliação. A Defensoria Pública chegou a ofertar e oferta até o presente momento esse tipo de serviço. Mas nesse caso trabalhou de forma remota também? De maneira remota. E funcionando em casos urgentes como plantão, recebendo em casos excepcionais a população de maneira presencial. Então, em virtude dessa ausência, dessa dificuldade da população, melhor dizendo, em acessar os serviços virtuais, a Defensoria Pública teve que se antecipar um pouquinho para promover o atendimento presencial. E aí a gente também teve que se adaptar, colocando barreiras de acrílico, máscaras, distanciamento social, então distanciamento nas próprias salas. Então a Defensoria Pública... Cumprindo protocolos sanitários. Todos os protocolos sanitários e para atender a população com a maior segurança possível. O senhor está no segundo mandato como Defensor Público Geral do Estado do Maranhão. Ano passado, o senhor me deu uma entrevista aqui na TV Assembleia e falou sobre a expansão da Defensoria pelo Estado do Maranhão. Quantos núcleos novos nós temos e como é que foi possível fazer em meio a uma situação tão complicada como esta da pandemia? Mesmo com todos as barreiras, os obstáculos impostos pela pandemia, a Defensoria Pública no ano passado conseguiu inaugurar 5 unidades, unidades essas ecológicas formadas por contêineres e placas solares, porque isso dá uma dinâmica maior, uma otimização maior na obra e também atende a requisitos de economicidade e sustentabilidade. Nós colocamos a Defensoria Pública nas comarcas de Penalva, Morro, São João dos Patos, Colinas e também em Cururupu, atendendo em torno de 500 mil pessoas. Então a gente expandindo o serviço da instituição e para este ano a Defensoria Pública já vai inaugurar no próximo dia 4 de fevereiro em Governador Nunes Freire e no decorrer do ano a gente tem como planejamento inaugurar mais 17 novos núcleos, levando aí mais acesso à justiça à população, atendendo em torno de 1 milhão de pessoas. A gente sabe que, muito embora seja o mesmo Defensor Público Geral que vai para um segundo mandato, e acredito que de forma muito merecida pelo trabalho que a gente observa que o senhor realiza dentro da Defensoria, mas sempre quando se fala em gestão, se fala em mudança de foco. Às vezes esse foco fica mais intenso e às vezes esse foco muda de direção para que haja uma abrangência maior de todo o trabalho. Qual será o novo foco desse novo momento da sua vida como gestor e para a própria Defensoria Pública do Estado? O foco agora é levar cada vez mais o serviço da instituição aos interiores do Estado e fortalecer onde já existe, por meio de proximidade com a população e investimento maciço na resolução extrajudicial dos conflitos. Eu acho que esse é o ponto. A Defensoria Pública, para se legitimar cada vez mais,
ela deve estar próxima à população, ela deve conscientizar a população sobre os seus direitos e entender, identificar quais são as principais demandas, as principais dificuldades de acessar políticas públicas essenciais, para que aí a gente possa promover uma atuação de maneira mais eficiente. Então são esses pilares, a proximidade da população, a resolução extrajudicial e também a capilarização pelo interior, atendendo a requisitos de economicidade, sustentabilidade, levando assim o acesso à justiça a quem mais precisa. A Defensoria entrou numa área em que a gente conhece bastante e tem falado muito a todo e qualquer gestor da sua importância, que é justamente utilizar o esporte como uma ferramenta fundamental de inclusão social. E o senhor lançou um projeto, através da Defensoria, para levar meninos e meninas, crianças, aos estádios de futebol. Como é que anda esse projeto? Porque eu vejo que há um envolvimento de alguns dos grandes ídolos da história do futebol do Maranhão. E aqui a gente pode citar o Hélio. Hélio, volante do Moto, Hélio, volante do futebol paraense, brilhou intensamente, jogou na Série A do Campeonato Brasileiro, foi várias vezes campeão pelo Motoclube de São Luís, um jogador que inclusive deixa saudade nesse momento atual para o próprio Motoclube de São Luís. E esse projeto me parece que teve uma ressonância muito grande, eu gostaria que o senhor falasse sobre ele. Foi muito positivo, a Defensoria Pública ela tem se aproximado cada vez mais das comunidades e aí nós nos aproximamos dessas crianças, são mais de 40 crianças que exercem atividade esportiva na região do Coroado, sobre a coordenação do professor Hélio, professor Elcio, que são ex-jogadores de futebol. Um bairro carente, um bairro extremamente bairro carente. Que tem violência, né? Alto índice de violência. A Defensoria Pública conheceu esse bairro justamente por conta do esgoto que corre a céu aberto. Isso. Na região, que é na Rua da Felicidade, também conhecido como Rua da Malária, que inclusive o município fez até a sua pavimentação, melhorando um pouco as condições de vida daquela comunidade. Então, esses alunos, essas crianças, que na maioria das vezes não têm uma família devidamente estruturada, com pai e mães, eles são criados por avós ou às vezes por outros responsáveis. Tias, né? Por outros responsáveis familiares, e esses professores exercem um trabalho fundamental. Fundamental porque eu percebi isso no momento em que nós levamos essas crianças para o estádio de futebol. Eles têm um respeito, uma admiração profunda por esses professores, os alunos. E a gente percebe o grau de obediência. O professor falava A, os alunos já estavam enfileirados, ou seja, valores de disciplina, valores de respeito. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma sociedade. Naturalmente, não é, doutor Alberto Bastos? É isso, exatamente. O esporte traz isso, esses valores, para que forme um cidadão de bem, né? O futebol, se ele tiver um talento, é um consectário. O senhor sentiu a necessidade de um investimento maior em política pública, de esportes? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente vai conseguir cada vez mais levar valores importantíssimos para essas crianças com custos bem menores. Eu me lembrei aqui que o senhor falou sobre aproximar a Defensoria daqueles que mais precisam. E eu não poderia deixar de citar que no final do ano de 2020, a gente fala final do ano, mas foi outro dia, né? Nós estamos no mês de janeiro ainda. E a Defensoria Pública colocou à disposição, né, dos usuários mais um núcleo para a pessoa deficiente, né, para a área de saúde e também para os idosos que funcionam na Avenida Colares Moreira. Eu gostaria que o senhor falasse, inclusive, do atendimento, horários e desse novo momento. A Defensoria Pública ela dispõe de um núcleo para defender as pessoas idosas, pessoas com deficiência e também aqueles que precisam de atendimento na área de saúde. E nós colocamos esse núcleo numa região central para facilitar mais o acesso da população, próximo a um ponto de ônibus. Ele vai funcionar das 8 da manhã até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. Ele fica, como você bem disse, na Colares Moreira, muito próximo ao antigo Armazém do Paraíba, um pouquinho antes do Shopping Tropical, para que a gente possa cada vez mais ofertar serviços de qualidade e com acessibilidade maior à população da capital maranhense. Eu vou quebrar um protocolo, até porque o telespectador merece, porque alguns gestores, eles têm uma visão, me parece que totalmente equivocada, vou ser bem sincero ao senhor. Lançam vários canais de interação.
aí lança aplicativo, lança pelo meio de smartphone, lança e-mail. E a gente sabe que a grande maioria da população maranhense tem dificuldade sequer para ligar um computador. Então, eu gostaria que o senhor falasse a esse público que está nos acompanhando aqui na TV Assembleia, de uma forma bem didática, como é que ele faz para ter esse acesso à Defensoria Pública, que é fundamental na resolução da vida de cada um. Tem gente com problema para receber aposentadoria, tem gente com problema para ir a um médico, tem gente com problema para marcar uma consulta, tem gente com problema para uma cirurgia ser realizada, fundamental, mas precisa do acesso à justiça. E esse acesso, ele não tem condição financeira, se dar em virtude da Defensoria Pública, né, chegando mais próximo daquele que precisa. Então, eu gostaria que o senhor falasse a esse público aqui na TV. A Defensoria Pública, ela atende com a maior parte dos seus núcleos em regiões em que sejam próximas de pontos de ônibus ou terminal de integração. A sede hoje, onde contempla o maior número de núcleos, fica na Rua da Estrela, número 421, próximo à Câmara de Vereadores, no Centro Histórico. Ali passam em torno de 400 pessoas por dia. Somado a isso, a Defensoria Pública tem cada vez mais se aproximado da população. Nós instalamos um núcleo da Defensoria Pública na região do Itaquibacanga, onde congrega em torno de mais de 40 bairros, quase 300 mil pessoas, e até o mês de fevereiro inauguraremos o núcleo da zona rural, ou seja, mais de 80 mil pessoas que residem naquela região vão ter o serviço da Defensoria Pública. Quem está nos acompanhando agora na TV Assembleia, quiser ligar, por exemplo, qual é o número? 129. A Defensoria Pública atende pela Central de Relacionamento, também pelo site da Defensoria Pública, defensoria.ma.def.br, por meio de chat. E a gente também tem o WhatsApp, mas como você muito bem ressaltou, a população, o público-alvo da Defensoria Pública tem algumas dificuldades para acessar pelos meios virtuais, seja por falta de condições financeiras do pacote de dados ou até mesmo por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então a gente tem que potencializar cada vez mais a presença física da instituição, próximo de comunidades, para que a gente possa cada vez mais facilitar o acesso da população aos serviços que são ofertados. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista com o doutor Alberto Bastos, defensor-geral público do Estado do Maranhão, que veio aqui justamente falar sobre este atendimento à população do Estado do Maranhão por meio da Defensoria Pública. Doutor Alberto, muito obrigado. A gente está vendo que a vacina está chegando, a gente espera viver um novo momento nesse ano de 2021 e espera também que este trabalho que é feito pela Defensoria Pública, que é comandado pelo senhor, ele possa se expandir, chegar cada vez mais àquelas pessoas que menos têm, aqueles que nada têm, mas aqueles que procuram por meio da Defensoria Pública os seus direitos junto à Justiça do nosso Estado. Muito obrigado, sucesso nesse ano de 2021 também. Muito obrigado e a gente que agradece mais uma vez pelo espaço. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui, o portal da TV Assembleia também. A gente se vê em uma outra oportunidade. Até lá.